convidando o senhor secretário para fazer a leitura dos senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores e às colegas e ao público aqui presente. Chamada dos senhores vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Clebs Marques da Costa, Diego Mendes Andes Soares, Emanuel Mendes Soares, Evaldo Batista da Silva, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco Lourenço da Silva, Francisco Mardoni de Melo Chimendes, Iraildo Souza Martins, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva e Victor Moroni de Silva de Nojosa, senhor presidente. Pergunto ao senhor secretário se existe colégio regimental. Existe, senhor presidente. Existindo colégio regimental, em nome de Deus, dou por aberto a presente sessão, já convidando o senhor secretário para para colocar a ata em votação. Põe a ata em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovada. Já convido o senhor secretário para fazer a leitura da matéria existente do expediente. Indicação número 213/2022. O vereador João Damasceno Fontinelli Neto Girão, informar nos uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que ordene ao setor competente providenciar reparos e posteriormente pavimentação em pedra tosca na travessa João Uchoa, situada no distrito de Sapupara. Neto Girão. Indicação número 217/2022. O vereador Francisco Mardoni de Melo Chimendes, informar nos uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, a celebração de convênio com a CREMA, Centro de Recuperação Mão Amiga, para tratamento de pessoas com dependências químicas, álcool e droga, de Maranguape. Indicação número 214/2022. O vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, informar nos uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que ordene ao setor competente providenciar o serviço de desobstrução de bueiros da rua João Barbosa, nas mediações da residência de número 119, bairro Centro. Vereador Hugo Filho. Indicação número 215/2022. O vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, informar nos usos de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que ordene ao setor competente controlar a saída de ônibus e topics em frente à empresa Hope, mais especificamente nos horários de pico. Final de expediente. Vereador Hugo Filho. Indicação número 216/2022. O vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, informar nos usos de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que ordene ao setor competente providenciar saneamento e pavimentação em pedra tosca na rua sem denominação, paralela à CE 065, na Avenida Senador Almir Pinto, que liga o início da rua Ivete Nobre e Irmã Vivência. Hugo Filho. Portaria número 115/2022, de 18 de abril de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Maranguape, excelentíssimo senhor Francisco Lourenço da Silva, no uso de seu poder regulamentar, bem como de suas atribuições contidas na lei orgânica do município e regimental, considera o feriado nacional de 21 de abril, quinta-feira, a comemoração ao dia de Tiradentes. Considera os principais constitucionais a eficiência e da economia e administração pública. Francisco Lourenço da Silva. O balancete agora não, né? Vamos logo começar aqui. Balancetes.
Venho, através deste, encaminhar a esta Casa Legislativa a documentação comprobatória de receita e despesas do gabinete do prefeito do município de Maranguape, relativa ao mês de fevereiro de 2022, composto dos documentos abaixo relacionados. Balancete do gabinete do prefeito e todos os outros vai ficar à disposição. Se algum vereador quiser cópia, viu? Secretaria da Casa. Venho, através dessa, encaminhar a esta Casa Legislativa a documentação comprobatória de receita e despesas da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social do município de Maranguape, relativa ao mês de fevereiro, composto de documentos abaixo relacionados. Secretaria do Trabalho. Venho, através desta, encaminhar esta Casa Legislativa a documentação comprobatória das receitas e despesas da Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos do município de Maranguape, relativa aos meses de fevereiro, composto de documentos relativos abaixo. Secretaria de Agricultura. Venho, através desta, encaminhar esta Casa Legislativa a documentação comprobatória das receitas e despesas da Secretaria de Infraestrutura Municipal de Maranguape, relativa ao mês de fevereiro, composto dos documentos abaixo. Secretaria de Infraestrutura. Venho, através desta, encaminhar esta Casa Legislativa a documentação comprobatória de receitas e despesas do Hospital Municipal Dr. Ageu Braga Ébiter, do município de Maranguape, relativo ao mês de fevereiro. Venho, através desta, encaminhar esta Casa Legislativa a documentação comprobatória das receitas e despesas da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura do município de Maranguape. Venho, através desta, encaminhar esta Casa Legislativa a documentação comprobatória de receitas e despesas da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano do município de Maranguape. Venho, através desta, encaminhar esta Casa Legislativa a documentação comprobatória das receitas e despesas da Secretaria de Administração e Finanças do município de Maranguape, relativo ao mês de fevereiro. Venho, através desta, encaminhar esta Casa Legislativa a documentação comprobatória das receitas e despesas da Secretaria Municipal de Saúde. Venho, através desta, encaminhar esta Casa Legislativa a documentação comprobatória das receitas e despesas da Secretaria Municipal de Educação. Projeto de Lei número 014/2022, de 13 de abril de 2022. Concede o título de cidadão maranguapense ao seu Heitor Rodrigues Pereira de Freire e adota outras providências. Vereador José Cordeiro de Abreu Júnior. Projeto de Lei número 015/2022, de 13 de abril de 2022. Concede o título de cidadão maranguapense ao seu André Nunes de Matos e adota outras providências. Vereador José Cordeiro de Abreu Júnior. Vitor. Andréia, desculpa, vereador. Andréia Nunes de Mato. Projeto de Lei número 017/2022, de 18 de abril de 2022. Concede o título de cidadão maranguapense ao senhor Francisco Lourenço da Silva e adota outras providências. Vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto. As indicações do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho são deferidas por essa presidência. As indicações do vereador Francisco Mardoni Chimene é deferida por essa presidência. Indicação do vereador João Damasceno Fontenelle Neto Girão, deferida por essa presidência. Projeto de número 017, de autoria do vereador Afonso Neto, encaminhado para as comissões. Projeto de Lei 015/2022, de José Cordeiro, Juiz da Topic, encaminhado para as comissões. Projeto de Lei
de número 014/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic, encaminhado para as comissões. Pergunta o senhor secretário se existe algum vereador inscrito. Não, senhor presidente. Não tendo vereador inscrito, convido a doutora Michele Mourão Matos, a palestrante, e em seguida a doutora Mônica Carvalho, né? São as duas pessoas que vão ficar à disposição. Pode usar a tribuna. Terezinha, leve a doutora até a tribuna. Senhor presidente, só questão de ordem, por gentileza. Questão de ordem, por gentileza, só para uns esclarecimentos. Senhor presidente? Opa, vereador Elisânio. Bom, só porque hoje nós temos uma dinâmica diferente aqui na casa, né? Tá vindo profissionais do setor do meio ambiente tratar sobre esse tema. Aí eu queria perguntar a Vossa Excelência se no momento da fala da palestrante, se a gente pode fazer alguns questionamentos ou no final das falas, queria só saber da dinâmica para a gente melhor, porque é um tema relevante, é um tema importante, né? E a gente queria ter mais propriedade sobre essas questões. A gente tinha liberado 20 minutos para a palestrante, mas como algum vereador pode interrogar, então a palestrante tem direito a 30 minutos. Algum vereador quiser perguntar alguma coisa, bom, né? Obrigado, tá bom. Bom dia, meu nome é Michele Matos, eu queria cumprimentar inicialmente todos os vereadores, em nome do Dr. Lourenço Filho, presidente dessa casa, agradecer o convite, a recepção. Queria agradecer especialmente aqui o Silvio, pelo convite também de vir aqui falar sobre esse tema. Cumprimentar todos os presentes, servidores públicos que estão aqui presentes, a ONG GIA, Grupo de Interesse Ambiental, em nome aqui da Cláudia, que está aqui presente, Cléa, em nome da COGÉ, o Menezes, em nome do CBH, da região metropolitana, a Mara e a colega lá da SEMA, e senhoras e senhores presentes aqui. Meu nome é Michele Matos, eu sou advogada, sou especialista, auditora líder ambiental aqui no Ceará. Nós somos 2 advogados que trabalhamos com isso, né? O outro é o procurador federal do IBAMA, doutor André. E fui superintendente da SEMAS, chefe do jurídico da SEMAS muitos anos. Essa legislação ambiental estadual, a gente trabalhou muito com nossa equipe. Fui diretora também da COGÉ e presidente do CBH da Metropolitana por 2 gestões, né? Então, a gente vem trabalhando com esse tema de políticas públicas ambientais há muito tempo. Escrevi um livro para auxiliar os municípios, inclusive alguns exemplares vieram para cá, que é o Código Municipal de Meio Ambiente. Foi uma proposta que nós aprovamos em São Gonçalo, levamos para Aracati também, levamos também uma nova proposta de Código de Meio Ambiente para Tauá, e alguns outros municípios aqui fora do Ceará, que a gente tem trabalhado muito essa legislação. Então, o tema hoje, pagamentos por serviços ambientais, é uma legislação até recente, um tema que tem chamado a atenção das pessoas, de um modo geral, por causa da possibilidade, né, de você receber, por ser um protetor, recebedor. Pode passar, por favor. Pronto. O pagamento por serviços ambientais, ele surgiu a partir da verificação de escassez hídrica, usos indevidos de margens, nascentes, topos de morros, chamadas áreas de preservação permanente. Aqui no Ceará, a gente já identificou um assoreamento grave nos reservatórios, com carreamento de sedimentos. A gente tem uma redução média aí de 30% a 60% da capacidade de reservação, ou seja, um açude construído para 150 mil metros cúbicos, né, no caso de
Quixeramobim, por exemplo, ele teve uma perda de 30% da reservação de 1960 para cá. Isso tudo é informação que foi um levantamento do DENOX, ou seja, o Ceará, que possui um dos mais avançados processos de gestão de recursos hídricos, sofre hoje com o problema do assoreamento dos seus reservatórios por causa exatamente do uso indevido de nascentes, de riachos, de margens, esse tipo de área que preserva, na verdade, os nossos reservatórios, né? E a baixa qualidade de água bruta nos reservatórios. À medida que a gente tem uma redução dessa capacidade de água, dessa capacidade de reservação, a gente também tem altas concentrações de poluentes. Um exemplo disso é o açude de Aracoiaba, aqui na região metropolitana de Fortaleza, que tem algumas já identificadas áreas que não é possível você utilizar por causa de cianobactérias. E cianobactérias são toxinas graves para a saúde humana, né? E também as mudanças climáticas, né? Hoje em dia a gente tem um processo de mudança do clima que está o mundo inteiro preocupado. É um processo natural, mas está avançando rapidamente com os efeitos antrópicos, né? As ações humanas no meio ambiente, nas regulações de clima, né? Só uma referência aqui, para quem trabalha com águas, a gente sabe que a água é um recurso limitado, mas a gente tem as formas de recuperar os reservatórios através de vegetação. Sem vegetação não existe água. Não é o contrário. O pessoal diz, sem água não existe vegetação. Não, senhores, sem vegetação definitivamente não existe água. Pode passar, por favor. Então, esse tema de pagamentos por serviços ambientais, apesar de vir sendo discutido desde 2010, 2011, 2012, o Banco Mundial esteve aqui no Ceará falando sobre isso, a lei federal, ela só surgiu no ano passado, em janeiro de 2021. É a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Eu vou abrir aqui rapidamente para nosso Poder Legislativo, nossos representantes aqui. Essa norma geral, ela está prevista na nossa Constituição de 88 como uma competência da União de estabelecer normas gerais sobre o tema ambiental. De lá para cá, o que se identificou? Que o Estado também tem a condição de legislar, está lá na Constituição, e os próprios municípios. O STF, em 2014, mais ou menos, a data em específico eu não posso precisar, mas decidiu que as normas gerais federais e as estaduais devem ser observadas pelos municípios. Ou seja, nós temos uma limitação em relação a essas normas. Isso foi em relação, por exemplo, a um julgado de uma lei municipal em Paulínia, que proibiu a queima da cana-de-açúcar, né? E proibiu por completo na cidade. O setor produtivo entrou com ação de inconstitucionalidade e houve um julgamento dizendo que essa proibição geral não era constitucional, era ineficaz, considerando que havia norma federal dizendo que a queima controlada é licenciável. Então, da mesma forma que pode ser mais restritivo nesse modo de legislar, e você tem vamos dizer, esse corte constitucional em termos de competência, as restrições, elas também estão limitadas à norma geral, assim como as ampliações de normas municipais e maiores detalhes. Por isso que a gente coloca aí essa norma geral, para que a gente se balize sobre os princípios que ela traz e que, efetivamente, os municípios devem legislar observando essa norma, né? O pagamento por serviços ambientais, na verdade, ela é, pela norma federal, uma transação de natureza voluntária. Mediante um pagador de serviços ambientais, transfere a esse provedor, ou seja, aquela pessoa que tem uma área vegetada, uma floresta, um olho d'água, uma nascente, um riacho, o pagamento por serviços ambientais paga esse protetor dessas áreas. Isso não é uma coisa nova, apesar de ser uma lei federal de 2021, mas já está acontecendo no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho à frente. E essa remuneração, ela vem, pela norma federal, umas condições acertadas. Por quê? A norma federal ampliou um pouco mais do que os municípios estavam legislando. Então, vamos para frente, por favor. A norma geral,
ela traz o conceito do pagador de serviços ambientais, que pode ser o poder público, pode ser uma organização da sociedade civil, um agente privado, uma pessoa física, jurídica, do âmbito nacional ou internacional, que provê esse pagamento por serviços ambientais. E o que são os serviços ambientais, né? Ele é um serviço que ele é promovido de forma individual ou coletiva, ou seja, tem a ver com o terreno e com a propriedade da terra, né? E com o projeto em si, para manutenção, recuperação e melhorias dos serviços ecossistêmicos. Essa classificação desses serviços está lá na norma, né? Na verdade, são os efeitos dos serviços ambientais, né, que são previstos, e os projetos são todos elegíveis, não são projetos que você efetivamente apresente e vão aprovar e já vão encaminhar para pagamento, não. São projetos elegíveis, são analisados e aprovados ou não. Podem ser públicos, privados, individuais ou coletivos. Mas esses projetos, todos eles devem ter essa previsão, ou seja, devem ter esses objetivos. Conservação e recuperação de mata nativa, da vida silvestre e do ambiente natural em áreas rurais, isso na federal, né? Conservação de remanescentes vegetais em áreas urbanas e periurbanas, conservação e melhoria da quantidade e qualidade de água, especialmente das bacias hidrográficas com cobertura vegetal crítica, conservação de paisagens de grande beleza cênica, dou um exemplo aqui, a cidade de Paraty, o município de Paraty, que é todo declarado como monumento natural e, na verdade, seria um grande eletivo para esse projeto. Recuperação e recomposição da cobertura vegetal nativa de áreas degradadas, manejo sustentável de sistemas agrícolas, ou seja, ele ainda vai, a norma federal ainda entra nesses processos produtivos, agroflorestais, agro-silvopastoris, que contribuam para a captura e retenção de carbono. Esse inciso aí, ele tem a ver com as mudanças climáticas, com os programas de produção mais limpa, né? Normalmente você tem no setor produtivo um não aproveitamento ou não reaproveitamento de produtos. E na medida que você agrega um processo desse, que você há uma redução de um resíduo, há um reaproveitamento de resíduo, você se transforma em eletivo para ganhar créditos de carbono, certo? Os créditos de carbono, na verdade, eles são calculados dentro desse processo do que você deixa de poluir. O cálculo, por exemplo, de um resíduo em termos de metano é 20 vezes mais poluente do que o CO2. Então, muitas vezes, o crédito de carbono entra nesse processo de pagamento por serviços ambientais, nesse acréscimo de atividade que você bota no seu setor produtivo, seja o agroflorestal, agrosilvopastoril e... Ok. Manutenção de áreas cobertas, né, por vegetação nativa, que seriam passíveis de autorização de uso alternativo do solo. Uso alternativo do solo, senhores, é o desmatamento simples para colocar uma indústria, para colocar um loteamento, para colocar alguma atividade produtiva, certo? Essa terminologia é prevista na legislação federal e estadual também. Então, o provedor de serviços ambientais, ele acaba sendo essa pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou grupo familiar, né, ou comunitário, que preenchido esses critérios de elegibilidade pela norma federal, ele mantém e recupera as condições ambientais dos ecossistemas, ou seja, é a pessoa que está apta a receber esse pagamento por serviços ambientais. Isso é baseado, senhores, num princípio que está na legislação ambiental, que veio pela política de resíduos sólidos, que é o princípio do provedor-recebedor ou o princípio do protetor-recebedor, que significa que aquele que protege o meio ambiente através de um serviço ambiental tem o direito de ser compensado financeiramente. Isso vamos dizer, é um espelho, né, do princípio do usuário pagador, que significa que aquele que degrada o meio ambiente tem a obrigação de compensar financeiramente, ainda com a reparação dos danos e as medidas de mitigação. E aí entram indústrias, entram aqueles que utilizam as águas para a produção econômica, entram todos aqueles que efetivamente utilizam o meio natural como um recurso econômico. Pode passar, por favor.
Então, como é que isso ocorre, né, na norma federal? Pelas seguintes modalidades: um pagamento direto, monetário e não monetário. A gente tem informação em Minas Gerais de um cidadão que protege olho d'água, tem uma floresta lá imensa, ele recebe 20 mil por mês por essa proteção, saiu na mídia. A prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas também, ou seja, você agregar um processo desse de redução de carbono, né, nas comunidades rurais e urbanas. A compensação vinculada ao certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação. Esse certificado, ele também está dentro dos projetos de mecanismo de produção mais limpa, né, no caso, os créditos de carbono. Os títulos verdes, que são green bonds, eles, na verdade, são o seguinte: são títulos colocados no mercado financeiro para fins de financiamento de projetos do setor produtivo, projetos ambientais. Um exemplo disso, uma indústria que tenha um poluente saindo pela chaminé e ele consegue captar esse poluente e colocar com isso já existe, um projeto de umas piscinas de algas, e as algas acabam tratando esse poluente. Isso daí, essa empresa ela estaria indo ao mercado, entrar com um financiamento através de um financiamento ambiental. O BNDES, por exemplo, tem mais de 3 bilhões aí de financiamentos de títulos verdes no Brasil, né? O comodato, que é justamente você ceder a área para proteção, né? Você acaba deixando a área protegida, é uma cessão a título gratuito, oneroso. E essa cota de reserva ambiental, que seria outro título elegível, que ela é criada pela Lei 12.651, que é a política de florestas, que substituiu o novo Código Florestal. Essa cota de reserva legal ela é instituída em áreas que não sejam as áreas de restrição de uso, na propriedade rural ou na propriedade urbana. Ou seja, eu tenho uma propriedade rural que tem reserva legal, tem APP, e tem uma área que eu poderia desmatar para plantar milho, eu poderia transformar numa cota de reserva ambiental e ela ser elegível, sim, para um pagamento de serviços ambientais. É aquilo que excede a reserva legal e as outras restrições. Mas a própria lei, tanto a política de florestas, né, o nosso Código Florestal novo, né, a 12.651, ela prevê que tanto as áreas de preservação permanente, as de reserva legal e aquelas de uso restrito, ou seja, aquelas áreas que a gente definitivamente não pode tocar pela lei, e originariamente desde 1965, tá? Essa legislação aí, ela reafirma várias normas antigas, de 65, de 31, antes mesmo do Código Florestal de 65. Então, essas áreas que efetivamente só tinha um apoio financeiro do governo, que era a isenção do ITR para APP, certo? Nem a reserva legal tinha isenção de ITR. E agora essas áreas são elegíveis para pagamentos por serviços ambientais. São aquelas áreas que todo agricultor diz, está ali parado aquele terreno porque é do meio ambiente, certo? É o chamado reserva legal, ou área de preservação permanente, no caso das restrições que a gente vai mostrar logo mais. Então, outras modalidades também poderão ser estabelecidas, de acordo com a norma federal, tá? Ou seja, já abre para que os municípios criem as outras possibilidades de pagamento. E também esses pagamentos têm que ser previamente ajustados entre as partes, né? No caso, a norma federal prevê isso. Mas aqui, rapidamente, para ilustrar do que a gente está falando, a nível municipal, o pagamento por serviços ambientais surgiu em São Paulo, em 2012. O Banco Mundial financiou todo o projeto, tá? E foi um projeto que deu muito sucesso, que acabou se transformando em lei municipal, né? Foi o município de São Paulo, depois a lei estadual. E daí a gente tem também, hoje, a legislação. Pode passar, por favor. Hoje a gente tem a legislação municipal, muitas legislações municipais específicas sobre pagamento por serviços ambientais. Muitas, senhores. A gente tirou aqui praticamente um diagnóstico de umas 20 leis municipais. Isso aí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. E a gente chegou num denominador nesses contextos, né? Primeiro,
Essas leis municipais, lei e decreto municipal, contém a lei Políticas Municipais de Pagamento por Serviços Ambientais, cria a política mesmo. Algumas leis criam só um programa, mas as leis mais completas, elas criam a política, que é um tratado do município dizendo, eu pretendo, eu quero fazer isso. Um programa, o programa é diferente de um plano, porque um programa é contínuo. Então, cria também um programa municipal por pagamento de serviços ambientais. A maioria desses municípios, eles criam um fundo municipal de pagamento por serviços ambientais. Outros também usam o Fundema, o Fundo de Desenvolvimento de Meio Ambiente. E todos eles criam um conselho gestor desse Fundo Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais. Então, de um modo geral, os municípios já têm trabalhado nesse processo, pelo menos em termos de legislação, e, efetivamente, o que se propõe em todas essas leis são ações para melhoria da qualidade e quantidade das águas e conservação da biodiversidade em propriedades rurais ou urbanas. Os municípios estão legislando para as duas áreas. A gente trouxe aqui um exemplo de um mapeamento municipal dessas áreas degradadas. Isso aí é a bacia hidrográfica, né, que a diretriz é que se trabalhe fundamentalmente na qualidade de águas, né, na recarga de águas. Esse foi o objetivo inicial, realmente, do pagamento por serviços ambientais, a produção de água. No sul chamam o produtor de água. E nessa bacia hidrográfica, onde está em verde escuro, são as áreas florestadas originariamente, com vegetação de floresta, é o que a gente chama de APP de floresta, área de preservação, as margens dos recursos hídricos aí, né? Essa malha todinha são recursos hídricos. E vocês veem as intervenções em Vossorocas, onde tem um pontinho, são as degradações ambientais por força do processo produtivo da agricultura. Tanto que vocês vão ver que onde tem Vossoroca é APP de pastagem, onde tem pasto. Pode passar, por favor. Vossoroca, senhores, são as erosões de solo, que isso, para quem é agricultor, isso é o terror do agricultor, você perde solo. Perda de solo, você perde nutriente, você perde plantação, e na medida em que você passa o tempo sem resolver esse tipo de problema, você tem perdas muito grandes de terreno, de produtivo mesmo. Pode passar, por favor. Então, essas Vossorocas aí são o efeito de degradação do processo, né, de plantio, sem preservar as áreas protegidas, que isso é por lei federal. Essas são as chamadas margens de recursos hídricos, que a lei federal determina que sejam preservadas. Nascente em 50 metros o raio, a largura do rio, à medida que o rio vai alargando, essas áreas de margem vão também alargando a vegetação protegida, e isso também é elegível hoje, mesmo sendo protegido e proibido o uso, é elegível para se receber o pagamento por serviços ambientais. Pode passar, por favor. As outras áreas de preservação permanente que nós temos aqui em Maranguape, os topos de morro está ali. Isso também é elegível, são as áreas de preservação permanente. Os topos dos complexos de montanhas está ali também. As declividades acima de 45 graus. E essas áreas de preservação permanente, pela lei, já são proibidas. Então, imagine você conseguir ganhar, receber recursos por essa proteção. Pode passar. Pronto. É isso aí que a gente queria passar para os senhores. A lei é uma lei muito simples, não é uma lei complicada. Os municípios têm tratado dessas leis municipais dessa forma, criando os fundos específicos. E, assim, a minha experiência, fui secretária de Meio Ambiente de São Gonçalo do Amarante, fui procuradora-geral da Aracati. A minha experiência nesses processos seria realmente um fundo específico para que os agricultores, aquelas pessoas que trabalham no campo, elas tenham sim uma garantia de retorno financeiro pela preservação. Elas estão prestando um serviço ambiental aqui em Maranguape de uma riqueza incrível. Nós somos grandes produtores de água por causa dessas montanhas. Elas fazem a produção de água nessa região aqui e muito. Então, o convite, a colocação do Silvio para que essa proposta fosse analisada pela Câmara de Vereadores é uma questão, do ponto de vista ambiental,
de justiça ambiental, certo? E olhar finalmente para o produtor, para o agricultor, que na verdade ele, além de ser o nosso produtor de alimento, é também o nosso grande produtor de serviços ambientais. Muitíssimo obrigada aí pela atenção. Fico à disposição. Obrigado, doutora Michele Moura, e eu convido a dona Mônica Carvalho. Dona Mônica Carvalho. Dona Mônica Carvalho. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Mônica Carvalho. Eu sou bióloga, gestora ambiental e servidora da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Queria agradecer o convite e faço minhas palavras da doutora Michele. E hoje eu vim apresentar um pouco os trabalhos que a Secretaria do Meio Ambiente tem... Ai, eu tenho uma carreira. Tem na política de serviços ambientais e ecossistêmicos aqui no estado do Ceará, uma proposta de trabalhos que a gente já vem trabalhando desde 2018, e contar um pouquinho para vocês como é que está o pé dessa política de pagamento por serviços ambientais aqui no estado. Está escuro. Bom, primeiro eu vou contextualizar um pouco como é que estão esses trabalhos da lei estadual, mostrar os principais componentes desse projeto de lei, que atualmente ainda é um projeto, e os próximos passos que a Secretaria de Meio Ambiente está planejando para a gente concluir. Pode passar. Bom, aqui eu tinha colocado um pouco os conceitos sobre serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, um pouco a diferença entre eles, mas eu vou passar pela questão do tempo, e porque a doutora Michele também já mostrou de forma bem brilhante, na verdade. Pode passar. A relevância do pagamento por serviços ambientais, que também já foi falado, como uma política de incentivo, complementar as políticas de comando e controle, de fiscalização, licenciamento, monitoramento, e principalmente para fomentar e apoiar as atividades de manutenção, recuperação e melhoria dos ecossistemas através de um sistema de incentivo econômico e financeiro, Então, falando um pouco de como o projeto de lei foi montado dentro da Secretaria, ele foi concluído através de trabalhos em 2017, num projeto que a gente tinha com o Banco Mundial, foi financiado pelo Banco Mundial, era o PIFORA, e dentre os trabalhos que foram financiados, um deles era a construção de uma minuta do projeto de lei para o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais no Estado. Pode passar. Dentro desses produtos entregues por essa consultoria, que foi uma empresa que veio de São Paulo, era um grupo de advogados especialistas nessa parte de meio ambiente em São Paulo, eles trabalharam algumas legislações estaduais, e eles produziram para a gente 3 produtos principais. O primeiro deles foi um diagnóstico que identificou legislações federais e estaduais mais relevantes e as experiências de outros estados e municípios que pudessem ser de alguma forma interessantes para a gente. Criou uma proposta técnica, onde ele sugere, na verdade, um modelo instrucional e alguns instrumentos tributários que a gente pudesse utilizar, e, por fim, a minuta do projeto de lei. Pode passar. Bom, ela é dividida em 6 capítulos. O primeiro são os objetivos, princípios e diretrizes. O segundo são as definições. O terceiro são os instrumentos de cooperação técnica e científica municipal, estadual, nacional e internacional. O quarto é o planejamento, gestão, operação de incentivos. O quinto são os programas que ele prevê.
E o 6º são algumas disposições finais. A gente vai se atrelar mais ao capítulo 4 e ao 5. O 4 é onde ele desenha esse planejamento de gestão operacional, de gestão, operação e incentivos, onde ele apresenta a Secretaria de Meio Ambiente como órgão central de gestão e planejamento, e ele vai ter nas suas competências a normatização, a operacionalização do programa. E aí, como ponto de apoio à Secretaria como órgão central, surgem duas instituições, vamos chamar assim, que é o Comitê Científico. Esse comitê é formado por membros que têm um reconhecido mérito nos assuntos, para apoiar e avaliar os projetos, as metodologias científicas, na verdade, previstas nos projetos de pagamento por serviços ambientais, e uma Comissão Estadual de Validação e Transparência, que é formado por membros do COEMA, do Fundo Estadual de Mudanças Climáticas e representantes do CBH, que eles vão avaliar esses projetos, realmente dar uma transparência para a sociedade, que é um dos pilares mais importantes do Programa por Serviços Ambientais. Outras instituições públicas ou privadas, elas vão ter a competência de propor os projetos e executar dentro das suas competências. Pode passar. Então, esse é o desenho proposto aqui para o Estado. Como instrumentos de incentivo econômico e financeiro, foram elencados recursos de dotações orçamentárias, o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, na época foi uma proposição em participação com a SRH, o Fundo Estadual do Meio Ambiente e outros fundos, principalmente internacionais ou nacionais, que têm essa competência e já têm essa experiência em financiar esses projetos. O Fundo Estadual de Meio Ambiente, ele está sendo regulamentado agora, e aí, por isso que de 2018 para cá, essa política ela não foi tão trabalhada dentro da Secretaria, porque para a gente implementar essa política, a gente precisa ter um fundo específico, né? É o ideal que teria um fundo específico, mas a gente vai trabalhar com o FEMA dentro do Estado, e ele estava passando por uma reestruturação, e por isso que a gente retomou os trabalhos agora. E outras fontes de recursos que são sugeridas, eu elenquei ali, o Fundo Amazônico, o KfW, e outros tipos de venda desses ativos de mercado de carbono que possam ser utilizados como instrumentos de incentivo econômico na política. Pode passar. Outros instrumentos de incentivo tributário e fiscal são elencados a repartição diferenciada do ICMS, ou ainda incentivos fiscais para operações comerciais que sejam favoráveis ao meio ambiente, e ainda, por exemplo, a redução de base de cálculo de IPVA para carros que utilizam energias renováveis, né, que reduzam realmente a emissão de gás de efeito estufa. Essas são algumas proposições de instrumentos legais dentro da política estadual. E no capítulo 5, proposto os programas, os subprogramas que vão abranger os projetos a serem submetidos ao financiamento, né? Dentro do Programa Estadual de Serviços Ambientais, ele elenca 4 subprogramas prioritários, baseados nas legislações e na relevância dos serviços ecossistêmicos para o Estado. Claro que não restringe, a gente pode criar outros programas, mas a priori ficou o subprograma de conservação da água e dos recursos hídricos, o de conservação da biodiversidade, o de gerenciamento costeiro e o de conservação do solo e combate à desertificação. Aí, volta só um pouquinho, por favor. Aí, dentro de cada programa desses, existem projetos que podem ser financiados de acordo com a sua prática, lógico, no entendimento que os serviços ecossistêmicos eles estão todos interligados, então, à medida que a gente financia um projeto, por exemplo, de água, a gente vai estar contribuindo para outros serviços, de biodiversidade, de conservação do solo e assim por diante. E aqui é a lógica de como esse projeto ele vai funcionar dentro da Secretaria, né? O programa... Ai, eu não estou enxergando. O programa
o programa de PSA ele vai chegar. Deixa eu ver, meu Deus, não estou enxergando. O programa. Ah, sim. O programa de gestão de PSA, a proposta é como se ele vai abrir, na verdade, um edital dentro de cada subprograma, mais de um, ou então apenas um, e aí fica a critério de financiamento e capacidade técnica. A concepção desses projetos vão ficar a cargo de instituições privadas, ou instituições públicas, ou ainda particulares, que vão conceber esses projetos. Esses projetos eles vão ter uma validação pela SEMA e pelo Comitê Científico e pela Comissão de Validação, como eu falei no começo, e, por fim, vai ter a execução e o monitoramento deles de acordo com o que foi aprovado, tendo o acompanhamento de um cronograma e os repasses financeiros ou não financeiros, né? Como depende do que está previsto no projeto, o que foi aprovado. Os subprogramas dos projetos públicos podem ser executadas por secretarias de governo, autarquias, comitês de bacia, instituições acadêmicas, enfim. Algumas instituições públicas, elas podem estar sendo executoras desses programas. Projetos privados, eles podem ter a sociedade civil e o setor produtivo como proponentes, e tendo como áreas elegíveis terras indígenas, unidades de conservação, territórios legitimamente ocupados por populações tradicionais, territórios quilombolas. Essas são as áreas prioritárias como elegíveis para os subprogramas do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais previsto. Pode passar. E aqui são os próximos passos que foram desenhados para o nosso grupo, principalmente a capacitação da equipe técnica, da SEMA como gestora, mas também das outras instituições que vão trabalhar nos outros grupos de apoio, definições e estratégias de planejamento e implementação da política, a definição dos assuntos estratégicos para a regulamentação, que é importante que cada município, cada propriedade vai ter o seu interesse para definir quais são os assuntos estratégicos, a identificação de projetos prioritários para o Estado dentro do abrigo dos programas, e aí a gente, de acordo com os recursos e os editais que sejam lançados, vão ser submetidos os projetos e aprovados. A captação dos recursos, que são um dos pilares, né, onde vai dar a credibilidade do programa, ter essa segurança financeira, e para isso a gente precisa ter a captação de recursos e outros elementos adicionais. Hoje, é importante dizer que a gente está trabalhando no grupo de trabalho com a SEMA, SEMASSE, a SRH e a Associação Caatinga, né, que é uma organização da sociedade civil, que tem uma experiência na área. A gente vem trabalhando para retomar esses projetos e instituir o grupo de trabalho para a gente estar avançando tanto nos projetos como na instituição do próprio programa. E aí eu deixo meus contatos para alguma dúvida e alguma contribuição a mais que se faça necessário. E é isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, doutora Mônica Carvalho. Convida a dona Mara Silva, gestora da APTA Serra de Araponga. De 4 minutos. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou geógrafa, eu trabalho na SEMA, na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, e sou a gestora da APA da Serra de Aratanha, que fica aqui do lado direito, aqui, né, que pega parte do município de Maranguape. Na realidade, eu venho trabalhando aqui já desde 2017, e a gente também dá um certo apoio institucional na Secretaria do Meio Ambiente. Geralmente, nós trabalhamos em parceria, né? Na realidade, a nossa sede
o nosso ponto de apoio fica na Secretaria do Meio Ambiente do município, na CEMURB, hoje CEMURB. E aí, a gente está elaborando uma proposta de uma política estadual, municipal, aliás, de pagamento por serviços ambientais para trazer posteriormente para vocês, para ver a possibilidade desse documento ser aprovado pela Câmara. Né? Inclusive, aproveito o momento para convidar quem tem interesse de conhecer essa proposta, para que a gente possa estar trabalhando em conjunto. Né? Porque, na realidade, é um assunto de interesse do município, considerando que o município tem duas APAs, né? Tem uma APA, parte de uma APA estadual e da APA municipal, em que o município detém uma coleção grande de nascentes, né, de recursos hídricos, que contribui para a bacia hidrográfica metropolitana aqui no Ceará. Então, é importante que os senhores vereadores possam ter conhecimento dessa proposta, que também possa nos ajudar até a aprovação, né, dessa política municipal. Então, a minha contribuição em relação a essa temática é auxiliar, trazer essa proposta para que a gente possa discutir e posteriormente essa minuta, né, possa se tornar uma política municipal com o apoio de vocês, vereadores, né, representantes da casa. Então, era isso que eu queria contribuir. Obrigada. Obrigado, dona Mara Silva, e chamo Cléa Rocha Rodrigues. Aqui não tem, claro. Mas... cadê que não tem? Aqui, ó. Dona Cláudia Maria Souza Bezerra. Oi, agora deu certo. Ajuda aí nos minutos, né? Então, mais uma vez, Cláudia Bezerra, sou presidente do Grupo de Interesse Ambiental, faço parte da CBH, que é o Comitê de Bacia da Região Metropolitana, no qual Maranguape faz parte. Agradeço aqui o Silvio, porque ele é um guerreiro, trazer essa proposta aqui para Maranguape. E, ao mesmo tempo, o Grupo GIA faz parte da CIEA. É importante a gente falar nisso, em que a Michele, com o seu conhecimento e também com a experiência que ela tem com a Mara, com a Mônica, e aqui é muito importante que os senhores que estão em Maranguape, a Michele disse algo que é importante. A Serra do Maciço de Baturité, que o Grupo GIA também faz parte lá do comitê. Nós temos uma serra aqui. Se a gente não tomar cuidado, né, se os senhores que estão aqui, vivem aqui, tem a questão da Mata Atlântica, é importante que o município de Maranguape seja pioneiro nesse aspecto. Porque existem milhares de agricultores que estão lá em cima, tem a Fundação Cearense da Mata Atlântica,
pessoas que estão conhecendo, é importante que vocês incentivem. A preocupação, às vezes, requer, porque da onde vem um fundo? Às vezes, a sua contribuição, esse fundo, às vezes, você coloca R$50, acaba não acontecendo. Mas existe um ditado popular que diz assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, quando se faz um trabalho de educação ambiental, das covidas, quando você já tem agricultores, moradores, sitiantes, que já vêm fazendo esse trabalho, o mínimo que se pode fazer nessa casa maravilhosa, que é a Câmara dos Vereadores, é incentivar essas pessoas. Porque se tem gente já tomando de conta dessa produção de água, que são as florestas, que aí, como ativista da questão ambiental, obrigada, 2 minutos, questão de ativismo ambiental, existe uma coisa muito simples. Nós só não vamos nos preocupar quando não tiver mais nada. Perder floresta, está perdendo o quê? A questão econômica, a questão social, a questão do turismo. Dia 1º eu vou estar aqui fazendo um treinamento, que a gente vai fazer a trilha, tem uma questão de Pirapora. Então, Maranguape tem algo fantástico. Chico Anísio já passou por aqui. Então, a gente precisa revitalizar essa serra, mas não se transformar como a APA de Baturité, como Guaramiranga. Então, a Cleia está aqui como representante da CBH. A gente sabe o que foi que aconteceu com a perca de água. Então, é importante que Maranguape dê exemplo, mas não na fala, mas na sua execução. Então, senhores vereadores, vocês têm um queijo, tem um doce e tem a faca. Existe uma palavra que eu vou deixar aqui. Quando a gente quer, a gente faz. Então, muito obrigada. A minha contribuição é fazer. A minha contribuição é começar agora. Então, uma salva de palmas aqui para o Silvio, porque há muito tempo que ele vem fazendo essas provocações. Salva de palmas para você. Obrigada. Obrigado. Fica aberto a palavra aos vereadores que queiram fazer. Presidente, eu queria... Não sei por que os demais colegas saíram da sessão, certo? Se fosse possível convidá-los a retornar, acho que seria de bom tom para todos aqueles que estão aqui presentes, principalmente aos profissionais do meio ambiente que vieram nessa manhã apresentar um tema tão relevante, tão importante. Nós sabemos, presidente, que o nosso município de uma área rural, de uma área de territorial muito extensa, certo? Mais de 500 quilômetros de metro quadrado de extensão, não é isso, professor Silvio? E de uma, digamos assim, uma dimensão ambiental também muito forte. As senhoras que aqui passaram apresentaram algumas dessas regiões, né? A APA daqui, que contempla a nossa serra, que todos por aí afora pensam que Maranguape é uma cidade serrana. E, na verdade, a gente está no pé da serra, né? E tem uma outra que não tem menor importância, como é a APA da Aratanha, que envolve alguns outros municípios além de Maranguape, e que tem uma riqueza enorme naquela região. O tema que foi aqui apresentado é um tema que hoje faz com que Maranguape, certo? Faz com que as pessoas, o poder público em si, possa se mergulhar neste tema de modo que envolva a comunidade, envolva a população, de modo que a gente possa ter o resultado disso propriamente dito. Porque a questão da preservação ambiental, que aqui foi trazido com o tema de instituição da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, a gente já está propondo aqui algo que deveria ser de responsabilidade da população, que é garantir com que o meio ambiente local seja preservado, porque isso é preservação da vida. Eu venho de uma região, certo? Uma região que possui um paradoxo muito grande. Da região aqui de Maranguape, é a que mais chove. O nível pluviométrico daquela região ali da Aratanha é absurdamente alto, em relação às outras regiões. E por incrível que pareça, lá nós temos
praticamente 2 ou mais comunidades sem água potável, professor Fernando, para que a população faça uso. E quando a gente vai ver os resultados disso, a gente não só percebe a escassez da água, mas a gente percebe a escassez da fauna, a diminuição da flora, tudo isso por conta do mau gerenciamento, da má conceituação, da forma como a população encarou aquela região no decorrer dos anos. E que, infelizmente, não há uma política pública, não há algo que seja mais efervescente, algo que seja mais educacional para aquela população nesse sentido. O tema que está aqui, o tema que foi exposto aqui hoje, ele tem uma relevância que talvez os senhores que estão aqui não perceberam, não tenham percebido nesse primeiro momento qual é a importância que isso aí está colocado. Aqui nós temos vereadores que são ligados à terra. Nós temos pessoas aqui que são produtores rurais, nós temos sindicatos aqui que é da área da agricultura familiar. E quando se fala em preservação do meio ambiente, se fala também no envolvimento dessas pessoas nas suas áreas produtivas. E a gente não escuta, professor Silvio, na cidade, algo que seja mais reluzente a este ponto. Eu fiz um requerimento aqui no ano passado, pedindo que fosse apenas aplicado um artigo da Lei Orgânica Municipal que trata da implantação do sistema produtivo para garantia de segurança alimentar da nossa população. Eu não recebi retorno disso. Fato dessas questões é que nós discutimos muito pouco o nosso meio ambiente local. Nós discutimos muito pouco a riqueza que a nossa cidade tem. Os senhores vereadores já trouxeram para cá inúmeros e inúmeros requerimentos, inúmeras e inúmeras indicações, falando da implantação do setor industrial, falando da implantação da melhoria do emprego e renda, que passa pelo alavancar da economia, mas eu vejo muito pouco se tratar em economia, se tratar em política de evolução ambiental, em política de tratamento da nossa riqueza ambiental. Então hoje, certo? Hoje, para encerrar a minha fala, eu saio daqui, presidente, e gostaria que vossas excelências também saíssem com esse sentimento de que Maranguape precisa mergulhar urgentemente nessa política para que a gente possa ter no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, uma cidade que de fato represente a qualidade de vida que nós estamos esperando. Eram essas minhas palavras, presidente. Presidente, bom dia a todos. Eu parabenizo aí os técnicos do meio ambiente pelas excelentes explanações aqui, trazendo esse tema de tamanha envergadura e monta para todos nós. E eu até aproveito também aqui o momento para fazer aqui também um registro importante na condição de maranguapense. A gente vê atualmente assim uma grande especulação imobiliária na Serra do Lagedo, que muitos agora já estão conseguindo considerando como a Suíça cearense, a Suíça maranguapense, devido ao clima e tal. E é importante que nós nos demos a mão também para ter um olhar diferenciado com relação à Serra do Lagedo. Está tendo assim um desmatamento lá sem controle, e é muito importante para que nós tenhamos um olhar diferenciado para a nossa Serra do Lagedo. Parabéns a todos. Foi não, Marina. Oi, pronto. Bom dia a todos. Corroborar sempre com o discurso do Elisânio, né, que sempre é um discurso muito forte, ele traz muitos conhecimentos para a gente. Eu fiz algumas anotações, porque eu confesso que eu mesmo tenho que me aprofundar no assunto, né, mas eu tenho que tocar num ponto que o vereador Elisânio trouxe, que é em relação à agricultura, que hoje, se não for a principal renda, é uma das principais, né, principalmente dos distritos. E aí, falar sobre esses temas são muito importantes. Eu quero parabenizar vocês por todas as falas. Dizer que hoje eu saí, agregando um pouco mais de conhecimento e um pouco mais curiosa, na verdade, para conversar, para entender e para compreender, né? Então, parabéns pelos relevantes conhecimentos que vocês trouxeram à casa e por provocar assuntos
que muitas vezes não estão em muita evidência, mas deveriam estar há muito tempo, né? Porque nós somos rodeados de serra, nós vivemos disso, né? A agricultura e tudo que se tira dela, né? Inclusive daí eu tenho que falar o nome do irmão Laeste, nós temos família, eu tenho família no Papoco, e a maioria da minha família, ela leva coisas de lá para a Ceasa. Então a gente fala de agricultura, né, e economia, e de renda, e de tudo isso, né, que não é apenas a preservação, mas tudo isso. Enfim, muito obrigada por esse momento hoje, foi um momento importantíssimo, e talvez seja o pontapé inicial de grandes coisas, talvez não, espero que seja, e contem conosco para isso. Muito obrigada. Para finalizar, vereador, se eu não me engano, se foi a professora, a doutora Michele que tratou, e a doutora Mônica também falou desse tema, existe um projeto de lei, existe um arcabouço legal que está sendo providenciado pelo governo do Estado, né? Isso para que possa, né, de fato, se colocar isso em viabilidade. E aqui, enquanto Câmara, o nosso secretário, o vereador Evaldo, aí, com todo o conhecimento da lei orgânica, pode ratificar o que eu vou falar. A gente precisa, de fato, entrar nesse movimento, fazer com que essa política pública seja discutida na cidade, com todos os segmentos, Silvio, com todos os segmentos, com o máximo de pessoas que possa se envolver. E aqui, enquanto Câmara, na verdade, até por uma questão da lei orgânica, a gente não pode dar o pontapé inicial de propor esse projeto de lei, porque quando trata de pagamentos, a gente não tem aqui fórum nem coro de onerar, seja qualquer questão, principalmente o município. Mas, do ponto de vista de colaboração, de contribuição e de apreciar o projeto de lei quando aqui chegar, com a riqueza dos discursos que a cidade propôs, acredito que nenhum de vossas excelências vai se opor a averiguar essas questões, né? Posso até aqui dizer que eu falo em nome do presidente, que o presidente também é muito sensível a essas questões, né, vereador Evaldo? E a gente, o que for de melhor para o município, não tem aqui o que foi discutido, certo? Obrigado. Não, vereador. Eu queria parabenizar o secretário Silvio Nunes, né, quem eu tenho um acesso muito próximo, e vejo a sua luta, né, em relação a essas questões ambientais. Agradecer a todos os profissionais que passaram aqui, fizeram essa palestra para enriquecer o nosso conhecimento. E como cidadão maranguapense, né, eu nasci e me criei nessa serra, no pé da serra aqui, e a gente vê que esse projeto que vocês estão trazendo é um projeto importantíssimo para que a gente continue a preservar essa riqueza que a gente tem em Maranguape, né? Para que a gente fiscalize o que está sendo feito em cima dessa serra, porque o que a gente vê é a degradação, né, a cada ano. Agora mesmo, a gente com essa chuva que a gente teve nesse período de março para abril, pela falta de planejamento dos proprietários de sítio, na construção de barragens, está colocando em risco a vida de muitas pessoas que moram aqui embaixo, por às vezes fazer barragens sem um planejamento estratégico, sem conhecimento de onde está fazendo. E a gente, os moradores aqui do Parque Santa Fé e de outros bairros que ficam na base da serra, eles sofrem muito por causa dessas questões. Então, esse projeto de vocês é interessante, conte com a gente, né? E que a gente está aqui para somar com tudo que for de bom e de melhor para Maranguape. Muito obrigado. Evaldo Batista. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Eu não sei se é impressão minha, devido ao estado um pouco gripado esses dias, o som está um pouco baixo hoje, não está? Aí das galerias está dando para ouvir bem? Está dando para ouvir. Então, aos maranguapenses que nos assistem aí através do meio de comunicação da casa, em nome de todos que aqui se encontram, eu gostaria de ressaltar esse bravo maranguapense que tive um prazer imenso de conhecer de perto as causas trazidas pelo Silvio Nunes
na época ainda da formação da colônia agrícola de pesca, aliás, a colônia de pescadores do Amanari. Foi uma luta nossa, né? O vereador Evaldo, na época, era apenas mais um morador entusiasta daquela comunidade de pescadores, né? Já que ali muita gente sobrevivia e sobrevive até hoje da pesca. Dizer que, primeiro eu gostaria de pedir perdão, porque, infelizmente, há problemas nas nossas vidas que muitas vezes nos tiram daquilo que mais prazeroso que, no meu caso, é estar aqui com vocês numa reunião dessa. Hoje eu tinha um compromisso, problema de... Estou fazendo um acompanhamento de um parente próximo, pessoa muito querida, que está acometido com alguns problemas de saúde, mas Deus é soberano. Cheguei aqui a tempo ainda de pegar os finais das discussões. Quem sabe eu não gosto de chegar atrasado, eu gosto de me ater aos fatos. Mas ouvi atentamente, inclusive, o discurso do vereador Elisânio, porque quando eu cheguei, vereador, pensei que já tinham encerrado essas discussões, estava apenas apresentando alguns comentários finais. Ouvi também o vereador Clebson Marques falando, e quem nessa casa frequenta, inclusive nas galerias, retrata-se muito bem da minha fala, da minha preocupação que venho dizendo há dias, dessa ocupação desordenada das serras de Maranguape, principalmente quando se trata de Serra do Lajedo. Meu querido seu Jaime, é impressionante a quantidade de pessoas que eu conheço hoje que são proprietários de um lote de terra na Serra do Lajedo sem a menor infraestrutura, sem água potável, sem saneamento básico, simplesmente chegar lá, desmatar, construir uma casa para no final de semana ir lá com seus amigos curtir o prazeroso clima da Serra do Lajedo e os problemas ambientais se agravando a cada dia que passa, sem que haja uma menor discussão sobre esse tema no âmbito municipal e eu diria até estadual, porque ali não é um patrimônio só do povo de Maranguape, ali eu diria que é um patrimônio a ser levado em consideração por todo o estado do Ceará e por as pessoas que amam a causa ambiental. A Serra de Maranguape, cresci ouvindo inúmeras pessoas que vinham visitar a Serra de Maranguape ou que vinham para o final de semana de lazer na Serra de Maranguape. Nos últimos anos, a Serra de Maranguape se tornou-se ou ficou praticamente deserta com medo da violência, da criminalidade e da ocupação desordenada. Eu diria, vereador Elisânio, que nas suas falas, como eu não peguei o tema inicial, mas eu tomei conhecimento, inclusive, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, numa manhã muito feliz, porque foi uma decisão minha, com o apoio da Secretaria da Casa, há dias, fazer reconhecimento, em nome da causa, a esse maranguapense apaixonado, que vive e respira dia a dia o meio ambiente de Maranguape, que é o meu querido amigo Silvio Nunes. E aí, Silvio, nada melhor do que num momento como esse, eu fazer a leitura da nossa humilde homenagem, que já vinha sendo planejada há dias. Projeto de resolução número 013 de 2022. Fica concedido o troféu Serra de Maranguape ao senhor Antônio Silvio Nunes Costa e da outras providências. Vai ser entregue na Semana do Meio Ambiente aqui na casa. Eu gostaria de contar com a presença dos seus companheiros e dizer, Silvio, que aqui não é uma homenagem política. Aqui não é uma homenagem política. Jamais eu poderia estar me usando desse momento para... Aqui é um reconhecimento a quem, independente de apoio e condição, continua sonhando em fazer as coisas acontecerem em Maranguape. A quem, independente dos gestores, continua acreditando que o meio ambiente sustentável ainda é um caminho a ser buscado pela nossa população. E eu me sinto seguro, Silvio, para encerrar lhe dizendo que esse encontro de hoje, que a Casa do Povo não seja apenas pontualmente, que nós tenhamos outros encontros aqui, para que os nossos colegas vereadores, companheiros, vereadores e vereadoras, que a população de Maranguape, também aos poucos, vão se sensibilizando daquilo que Vossa Senhoria tanto busca, que é a conscientização ambiental da nossa população. Então, receba essa homenagem, será um prazer, enquanto parlamentar, com o apoio de toda essa casa, prestar essa homenagem, porque eu conheço o seu espírito de luta, que Deus te abençoe e te ilumine e continue assim, meu irmão. Um abraço, muito obrigado à participação de todos. Não tendo mais nenhum vereador inscrito, eu queria chamar projeto de resolução 013/2022.
que fica contemplado através da Serra de Maranguape, é o senhor Antônio Silvio Nunes da Costa e da outras providências. Caminho para as comissões. Antônio Silvio Nunes Costa, fazer uso da palavra, 5 minutos, para encerrar. Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar agradecendo a acolhida que nós tivemos aqui nessa casa, presidente. Quando a gente solicitou esse espaço dentro da sessão para poder trazer essa temática, pagamento de serviços ambientais, Lourenço e Elisânio, que estavam presentes, eles acolheram de imediato. E aí nós avançamos. Eu quero aqui agradecer aos senhores vereadores que aqui se encontram, agradecer nossos colegas ambientalistas, a comissão da Assembleia Legislativa, Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, agradecer ao Comitê das Bacias Hidrográficas da região metropolitana de Fortaleza, agradecer o Grupo de Interesse Ambiental, agradecer a SEMA e a SEMASSE, que aqui não está, mas é porque o representante foi atender uma pessoa da família enferma. Agradecer ao IBAMA também, que por conta de agenda nos comunicou hoje que não poderia. Então fica aqui esse nosso agradecimento. E agradecer a um proprietário que eu estou vendo aqui, ao Felipe, é o proprietário aqui na Serra de Maranguape, não sei se tem outro presente, outro proprietário. Mas esse momento de hoje, como disse bem a vereadora Marina, isso aqui a gente está iniciando esse trabalho, para poder reconhecer os serviços ambientais que a nossa Serra de Maranguape presta, a região metropolitana, não só o município de Maranguape. A quantidade de oxigênio que é produzida nessa serra, não é preciso de equipamento artificial para o oxigênio, para nos atender, mas ele é natural, ele é puro. Agradecer pelos serviços ambientais que Felipe dá sua contribuição em preservar a sua área, para preservar a nossa flora e a nossa fauna. Então a gente está apenas começando. Eu não devo me alongar, mas fica aqui na certeza do que eu ouvi de cada vereador dessa casa, Evaldo, esse compromisso que nós temos juntos, indiferente de cor partidária. É a questão ambiental, é que nos une a nossa sobrevivência no planeta Terra, e que nós estamos precisando tanto nesse momento. Então a gente tem, Elisânio, que dar as mãos para poder trabalhar alternativas para compensar aos proprietários, não só da Serra de Maranguape, Clebson, mas do maciço de Baturité, das outras serras do nosso estado, Evaldo, pelos serviços ambientais que são prestados, e é possível sim. Quando nós trouxemos essa proposta, Evaldo, é porque a gente sabe que a SEMA, que a SEMASSE, que o Estado do Ceará, que a Assembleia Legislativa já vem trabalhando, que o IFCE também já vem trabalhando, que o Grupo de Interesse Ambiental, que a COGE, já existe um trabalho que está um pouco adormecido, e é preciso que a gente venha à frente para provocar, como fiz no Comitê de Bacias, na última reunião que nós tivemos, dona Cléa. É exatamente essa a nossa intenção, é de trazer as informações que trouxemos através da doutora Michele,
e da Mônica para os vereadores, dar um suporte aos vereadores, para poder a gente mergulhar realmente nessa temática dos serviços ambientais. E sem vaidade, mas com compromisso, com responsabilidade, Maranguape e essas instituições que aí estão com a Câmara de Vereadores de Maranguape, a gente deve avançar no estado do Ceará com esse incentivo. É incentivo aos proprietários, Felipe, da Serra de Maranguape e do nosso estado. Então, fica aqui agora, Evaldo. Você fez me lembrar quando em 2005 a gente começava a organizar os pescadores em Maranguape, cadastrando com o apoio da SEMASSE, em um trabalho, Cláudia Bezerra, de educação ambiental, e Evaldo estava lá presente. Quando nós criamos também a comissão gestora do açude de Amanari, que nós começamos ali, e instalamos mais 5 comissões gestoras no município de Maranguape. 3 são reconhecidas hoje pela COGE, dona Cléa. Então, esse trabalho que a gente tem e é apaixonado, não é só meu. Essa comenda, essa homenagem, Evaldo, que a gente recebe, ela é sua, ela é minha, ela é nossa, é de uma equipe que trabalha conosco, tá certo? Durante todo esse tempo, Clebson. Então, nós temos aí, hoje aqui a Anielda, que está dando contribuição, o Fernando, que está dando contribuição, a Mara, que está dando contribuição, o João, e outros, o Eliezer, o seu Jaime, que tem acompanhado a nossa caminhada. Então, é um trabalho de equipe, é o apoio da Câmara dos Vereadores. Então, essa homenagem é nossa, dos vereadores e das instituições aqui presentes. Fica aqui o meu agradecimento, e eu não posso deixar, Clebson, de dizer aqui que tenho o prazer e a honra de tê-lo aqui nessa casa, porque você também passou pela nossa sala de aula, e isso nos orgulha muito em tê-lo aqui como vereador. Evaldo, nosso agradecimento à mesa diretora, ao presidente, e nós estamos juntos. Em junho, nós vamos ter um outro momento tratando de serviços ambientais no meio Junho Verde. Muito obrigado e a todos. Valeu, abraço. Obrigado, Silvio, pelas suas palavras e pelo conteúdo que toda a sua equipe fez a explanação hoje. Eu passo a palavra para o primeiro secretário, Evaldo Batista. Senhor vice-presidente, encontra-se sobre a mesa o ofício número 209/2022. Ao excelentíssimo senhor presidente Francisco Lourenço da Silva, assunto, comunicação de viagem. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, vem respeitosamente comunicar a Vossa Excelência que estará em Sorocaba, São Paulo, nos dias 26 a 29 de abril, para participar do Fórum Internacional de Filantropia Estratégica, o FIF. Outro sim ressalta que o mesmo não acarretará despesas para o cofre deste poder. Sem mais para o momento, fica aqui os votos de estima e consideração. Reciprocamente, o vereador Francisco Mardoni de Melo Chimenez. Tenham lido. Não tem nada mais a tratar da ordem do dia. Só lembrando aos novos vereadores que na portaria 115/2022 dá ponto facultativo na quinta-feira próxima, após o feriado. Não tem nada mais a tratar, dá por encerrada a presente sessão, determino a próxima sessão para o dia 26 de abril deste ano em curso, a partir das 9 horas, no local de costume. Obrigado a todos.